Durante a semana, o cadáver de uma das piores figuras que já apareceu na história do futebol saiu da campa e para fazer porcaria, claro. Falo de Julio Grondona. Olha, um lixo de pessoa. Está lá na sala VIP do inferno, mas ainda continua assombrando. Vamos ver essa história de Corinthians e Boca Juniors. Lembra quando a Amarília roubou o Corinthians? Um pouco da explicação, vamos ver. Influiu diretamente no resultado da partida. Está roubando, Gazeta! Ele está roubando, Gazeta! O melhor jogador, o reforço do Boca foi a arbitragem. Foi algo estranho. Muito estranho. Mandou uma cortada na bola, só que era boa, né? Yo creo que arbitró bien, no amonestó cuando tenía que amonestar, tal vez a veces tempranamente. Pero creo que el partido nunca se le fue de la mano. Eu não gostaria nunca de ter a Marília, e não sei o nome dos outros bandeiras, mas nenhum dos dois apitando o meu jogo. Mais uma vez estão passando a bola na frente. Foi erro culposo ou erro doloso? Doloso. Foi a mando de alguém, servindo a interesses de alguém? Aí só ele, a Marília, sabe. Dois anos depois das oitavas de final da Libertadores de 2013 entre Corinthians e Boca Juniors, a verdade veio à tona. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Uma série de 11 escutas telefônicas envolvendo o ex-presidente da AFA, Júlio Grondona, falecido em 2014, foram reveladas no início da última semana pelo canal América TV. Em uma delas, Grondona conversa com Abel Inheco, representante argentino na comissão de arbitragem da Conmebol, e cita o paraguaio Carlos Alarcón, responsável por escalar a Marília na partida. Olá, Julio, Nieco, habla, Nieco, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien y vos? Sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero, en fin, qué sé yo. Salió bien, al final, no lo quería dar y este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año en amarillo. Sí, bueno, ahí hablé, bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener. Bueno, entonces hace una cosa, lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero así, ponerlo y dejarme echar la pelota. Alarcón, poneme amarilla y dejame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque bueno, tiene que ser así. Com pelo menos 3 erros cruciais, o árbitro e a polícia não receberam bem o repórter Alexandre Silvestre no final do jogo. Os policiais que fizeram a escolta da saída do árbitro jogaram gás de pimenta aqui disfarçadamente. Até o pessoal da Conmebol tá tossindo como eu. Nessa mesma Libertadores, o Corinthians já tinha sido pivô de uma outra polêmica, quando um sinalizador naval foi lançado da arquibancada onde estavam os torcedores do time brasileiro e atingiu o boliviano Kevin Espada, causando o óbito do mesmo e uma punição que obrigou o clube alvinegro a atuar com os portões fechados contra o Milionários da Colômbia. Nesse jogo, inclusive, um grupo de torcedores liderados pelo advogado Armando Mendonça conseguiram uma liminar para assistir a partida. De acordo com a reportagem da ESPN Brasil, eles planejam uma nova ação jurídica, dessa vez de danos morais contra a Conmebol, e caso tenham êxito, o valor da indenização pode chegar em 60 milhões de reais. Eu represento a torcida do Corinthians como um todo, porque eu só estou entrando como um torcedor. Eu espero que a Conmebol tome as providências que a comissão de disciplina dela tão soube nos punir, que também proceda da mesma forma a quem também comete erros. Até o fim.
A crença do torcedor corintiano e a espiritualidade do técnico Tite hoje em dia se resumem em rezar e espantar para bem longe a assombração chamada Marília. Quero ficar no meu canto, não quero brincar de faz de conta. Deixa eu no meu canto, a vida que segue dele, ele que faça a vida dele, ele que tenha a consciência dele, ele que trabalhe, ele que julgue, ele que faça aquilo que eu... Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com o destino de ser campeão? Reparem que quando ele perde é porque, francamente, o juiz foi ladrão. Edu Gaspar, uma armação, ficou muito claro isso, com o Júlio Grondona, que era normal para ele fazer isso, né? Era de uma quadrilha que ainda está no futebol, ainda está na FIFA, essa quadrilha toda, Grondona fazia parte, Avelange, essa laia toda aí. E o Corinthians foi roubado, o Corinthians foi retirado da competição por uma armação. E aí, o que o Corinthians pode fazer? Bom, primeiro foi realmente uma grande lástima, né? Eu tive presente em todos os momentos que foi passado aí na TV, no jogo contra o Boca aqui, tive naquela fatalidade do caso Kevin também, tive nos portões fechados e realmente a forma que vocês colocaram realmente é um sentimento do torcedor corintiano, né? Um sentimento nosso interno também do clube, uma tremenda tristeza que nós encaramos isso, porque nós realmente trabalhamos tanto no dia a dia, nos dedicamos tantas horas de trabalho para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que os atletas possam estar em suas melhores condições de apresentar um grande futebol, um grande espetáculo, como nós estávamos fazendo até o jogo contra o Boca. Muitos de vocês acompanhando nossa equipe, estávamos sim brigando para ser o bicampeão da Libertadores, e ver essa cena, a maneira que eles tratam o futebol, dando risada em tom de deboche, né, realmente nos machuca, né, porque não pode ser assim que pode ser tratado o nosso dia a dia e o nosso futebol brasileiro, né? Então realmente nos dói muito ver tudo isso em cima dessas palavras que eu coloquei em cima do nosso trabalho. O Corinthians, junto com o nosso departamento jurídico, tomou as suas providências, né? Comunicou a CBF comunicou já a Conmebol também, se tornou público isso, e agora vamos esperar, porque estamos realmente muito atentos aos próximos casos que vão vir a acontecer, porque, como eu disse, é uma lástima realmente passar pelo que nós passamos. Fabinho, você como ex-jogador e vê que arma-se, né, ainda nos dias de hoje, qual é o sentimento que fica? Revolta, né? Acho que não tem nenhum outro sentimento a não ser a revolta, porque você trabalha tanto como o Edu colocou, você se dedica, você se empenha, e chegar lá dentro o resultado é manipulado da forma que foi, em tom de deboche. Eu acho que o único sentimento que se existe é esse, é a revolta. Quando esses 4 torcedores fizeram aquela ação para entrar no estádio, achei uma grande palhaçada. Hoje eu acho que eles têm que entrar com a ação mesmo como a Conmebol. Aliás, quem puder entrar, entre. Tem que tentar arrebentar esse cara. Quer bandidagem? Então você tem que tentar, dentro da justiça, fazer isso. Vanderlei, você conversou com o Gustavo Caetano Rogério, que é professor, inclusive, do Godoy. Foi o Gustavo, né, teu professor, um deles? Não. Meu professor foi Flávio Azete, Mário Franciscon, mas o Gustavo foi o meu diretor de comissão de arbitragem, né? Uma das poucas pessoas decentes da arbitragem, do tema arbitragem nesse país. O que ele disse sobre a diretor da escola de árbitro, diretor de arbitragem, e realmente endosso o que o Godoy falou, um cara independente e sério. E eu conversei com ele e ele disse que conhecia profundamente a Marília e aquele que apitou o jogo não era o Marília, em termos de grau de erros, né? Um cara como aquele não poderia ter cometido o que cometeu no jogo. Ele ficou impressionado, aquele cara não era o Amarília, né? E foi isso que ele disse para mim, a palavra dele é muito importante. E eu perguntei para ele, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque é muito importante que você me responda, eu gostaria de saber. Eu disse há algumas horas, eu disse ao Gustavo, que eu acreditava na Marília, quando ele disse a uma rádio do Paraguai, agora, que ele não tinha recebido um tostão, não tinha recebido dinheiro
para fazer aquilo que fez naquela noite. E eu acredito no Amarílio. Sabe por quê, Gustavo? Porque eu acho que ele fez e faz o que muitos árbitros fazem no Brasil e fora do Brasil, em troca de melhor taxa, prestígio, exposição, distintivos importantes da FIFA ou de confederações, apitando jogos importantes, entrando na sala da cartolagem VIP sem bater na porta, em troca de prestígio. E nós conhecemos vários. Grandes árbitros não conseguiram, quando terminaram a carreira, terminar com o distintivo da FIFA, porque não fizeram nada disso que eu acabei de dizer. Então eu acredito que o Amarílio não tenha recebido um tostão. Ele fez tudo isso, cumprindo ordem, fazendo jogo sujo, em troca de prestígio, de exposição, de mais. O que não diminui o caráter, o que não melhora o caráter dele. Isso. Né? Eu só outro tipo de venda, mas ele se vende só estou dizendo jeito. que eu acredito que ele não pegou um tostão. Ele só fez isso cumprindo o jogo sujo. Se vende de uma outra maneira. Foi isso que eu disse. Terrível. E ele disse para mim, se você fosse meu aluno, tiraria 10 com louvor pela resposta. Ô Chico, o que você está pensando? O que você pensou quando você viu isso tudo? É que o Corinthians foi vítima de um complô. Vítima de um complô porque morreu o Kelvin Spada, né? E eu me lembro muito bem, e o Edu me ajuda aí se eu estou errado, que quando morreu o Kelvin Spada, durante um mês, 2 meses, a própria imprensa brasileira pregava que o Corinthians tinha que abandonar a competição. Eu ouvi muito isso. Eu achava que tinha que abandonar a competição. Tinha que ser eliminado da competição. Tinha que ser eliminado da competição. Por um ato, não por um roubo, né? Claro. Bom, tudo bem. Eu, na época, nós discutimos, eu achava que não. Mas que a Conmebol, então, eliminasse o Corinthians da competição. Claro. Não roubasse. Mas não roubar. Não aconteceu isso agora com o Boca? O Boca, se bem que aconteceu um problema geográfico, né? O Boca estava jogando na casa dele contra o River Plate, que é o adversário forte da Argentina. É Palmeiras e Corinthians. E aí o que aconteceu? Jogaram gás, jogaram uma opção de coisa, então evidentemente que a coisa se tornou de um clássico caseiro num problema internacional. E aí o Boca foi punido e foi expulso da competição. Eu acho que está certo. Então se a Conmebol tivesse que punir o Corinthians pela morte do Kelvin Spada, então que expulsasse o Corinthians da Libertadores. Claro. Era muito mais justo. Não precisava ter feito. Eu diria que foi justo. Isso que foi feito é roubo, é safadeza, aí, então, coisa de máfia. Agora, o Corinthians, evidentemente, que não ia pedir para sair da competição. Tá? Claro. Isso não ia acontecer. Pelo contrário, os jogadores do Corinthians e o técnico... Não, o presidente disse que eram os mártires. Não tinha nada a ver. Os assassinos lá eram os mártires. Mas eu estou dizendo... Inclusive o diretor da CBF, que hoje declarou que o Dunga está prestigiado. Claro. O grande Walter Ferdinand, profundo conhecedor de futebol, ele foi um dos que foi lá para tentar livrar os bandidos lá da prisão. Alguns deles já foram assassinados, outros já se envolveram com droga, enfim, aquelas tranquilas. Mas isso é outra coisa. Fecha aspas. Um estava naquele massacre que teve agora na outro foi preso, outro foi assaltante, enfim. Um estava lá. Mas, enfim, é o seguinte, houve um crime, se houve punição, não houve punição, são outros 500. Mas se a Conmebol não queria o Corinthians na competição, que mandasse o Corinthians embora. Que tirasse o Corinthians, acabou. Não precisava ter esperado o Corinthians chegar numa decisão com o Boca, numa quarta de final, né? Quarta, né, Edu? Eu acho que era a quarta de final. Quer dizer, muito próximo, né, de pegar uma semi e ir para a final, para tirar o Corinthians desse jeito. Então, eu particularmente creio que o Amarília levou dinheiro sim, porque esses caras, eles roubam o que eles podem, o que eles não podem, e não é a troco de prestígio, não. Ele deve ter levado uma senhora grana em cima disso. E sabe quem ganhou prestígio com isso? O picareta do Julio Grondona. Porque aí ele ficou bem com a torcida do Boca. Porque aí é que está a diferença. Chico, esses caras eles não se contentam com um capital simbólico, sabe? Eu entro na sala do Júlio Grondona na hora que eu quero. Legal, parabéns. Tem cara que se contenta com isso. Mas esse tipo de gente, da Conmebol, não se contenta não. Eu entro na sala do Júlio Grondona, mas é para pegar dinheiro. Eu entro lá para pegar o que eu mereço pegar. Porque eu roubei o Corinthians, então me dá a grana aí. Aí o cara vai lá, entra, faz uma média com o Júlio Grondona, fazia, né, que o cara morreu,
graças a Deus. E não é porque morreu que deixa de ser bandido. Tem essa coisa de, não sei o quê, eu não preservo. Bandido é bandido. Como morre um herói é herói, quando morre o bandido é bandido. Eu acho o seguinte, Chico, se você me permite. Claro. Não há uma relação. A Conmebol não quis punir o Corinthians por causa dos acontecimentos lá, o assassinato daquele menino lá a Conmebol, ela apenas atendeu, quer dizer, o departamento de árbitro lá, atendeu um pedido do Júlio Grondona, que é o presidente da AFA, e que estava defendendo interesse do Boca Juniors. É ato liberal, não tem nada, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Porque ele fala também do Santos Independente de 64. Isso aí que eu ia dizer, de 64. Quer dizer, que eles são ratos. Mas aí é cornetagem. Aí é cornetagem, na minha opinião, é cornetagem porque ele fez um discursinho que eu sou demais, em 64 eu meti a mão e trocou o árbitro. Não foi o árbitro mas foi em 64, o cara já está com 70, já estava com 70 e tantos anos. Ele ainda foi lembrar de 64, ele confunde Ares com Bulgar, mas o roubo ele lembrava muito bem. Que foi roubado, ele sabia. Viu? Como isso aí ocorre, gente? Pelo amor de Deus, desde que o mundo é mundo, o Santos, que foi roubado em 64, todo mundo sabe que o Juan Bros, que era aquele juiz uruguaio, meteu a mão no Milan naquela decisão mundial. 63. Um ano antes. Quer dizer, nisso aí não tem inocente. Agora, que o Amarília meteu a mão, sem dúvida, assaltou o Corinthians, não tem a menor dúvida. E que ele já foi afastado pela Federação Paraguaia. Já voltou, né? A Federação Paraguaia emitiu um comunicado dizendo assim, não está mais afastado e vai apitar os jogos públicos, o afastado voltou. Do torneio Clausura. Ô, Godoy, eu queria que você falasse sobre isso. Você conviveu com tudo. Só uma coisinha. O que eu estranhei foi que essa denúncia, ela partiu de uma televisão argentina. Eu achei isso super estranho. Porque, na verdade, você vê, deve ser uma briga interna entre Boca e River. Ainda deve estar ecoando isso lá dentro. Porque não tem sentido uma televisão argentina colocar... Mas imagina que os caras sejam honestos. Mas aqui, se jornalistas aqui, clube brasileiro contra argentino, eu vou denunciar como... Você não denunciaria? Entendeu, seu Chico? Não tem nada a ver. Sim, mas eu estou dizendo, lá na Argentina isso não é comum. Isso não é comum. Acho que o cara denunciar um dirigente como denunciou. Bom, se bem, o Grandona está morto. O cara está morto. O Grandona está morto, né? E aí o Amarília vira e fala assim, vai reclamar com quem me escalou. Mas quem escalou está morto. Mas esse Afonso Picareta que está lá na Conmebol ainda escalou. Esquece que teve um problema sério na Argentina das televisões com o governo. Então... Eu acho que está mais por aí. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Essa TV era o Clarim, o grupo Clarim. Essa TV pode ser aquela que não se beneficiou. Portanto, jogou o que tem na mão dela. A gravação chegou lá. Aqui nós tivemos também quem quis pressionar para ganhar a concorrência, tudo quis pressionar, não quis, mostrou, ameaçou. Ricardo Teixeira ficou correndo perigo de ter as coisas reveladas aí. E num passado recente, Ricardo Teixeira e Júlio Grondona fizeram um acordo para a arbitragem beneficiar as seleções dos países. Quando precisasse, o Brasil teria a Argentina ajudando e a Argentina teria a brasileira ajudando. Então, é conversa de bastidores e realmente o árbitro hoje, diferentemente do passado, de quando vocês eram bem jovens iniciando no jornalismo, o árbitro recebia dinheiro. Hoje o árbitro recebe escalas, recebe indicações. Tá? Então aí você não entende porque determinado árbitro está em determinado torneio. Por que vai a tantos torneios? Por que sai tanto no sorteio o nome dele? Há tantos torneios, né? Esse sistema que só existe no Brasil de sorteio mascara bem a colocação de determinados árbitros para determinados jogos. Então isso hoje ainda existe no mundo todo. É isso aí. Infelizmente o árbitro aceita
A cabeça dele é entregue na bandeja. O cara não ganha para apitar, Godoy? A cabeça dele é entregue na bandeja. Então, quanto mais ele apita, mais ele ganha. A cabeça dele é entregue na bandeja. E às vezes é para o bem. É para o bem. O cara quer, o dirigente quer aquele cara naquele determinado jogo porque ele é decente. Mas a cabeça dele está na bandeja, porque o que acontecer de errado vai ser exposto. Recentemente a Marília teve no Brasil, porque o São Paulo pediu. O São Paulo pediu. São Paulo e Cruzeiro, foi isso? São Paulo pediu um árbitro estrangeiro. Foi São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. Teve São Paulo e Corinthians, veio o Sandro Meira. Tinha um dossiê contra o Sandro Meira. Não tinha um dossiê que beneficiava muito o Corinthians. Aí o Sandro Meira, informado pelo assistente, expulsou o Sheik. No jogo seguinte, nós não queremos brasileiro, nós queremos estrangeiro. E aí veio, por coincidência, a Marília. E aí mostrou a Marília real. Que é o que sabe apitar. Real. Aliás, é um dos melhores árbitros do continente. Um dos melhores do mundo. O cara, quando é escolhido para armar, tem que ser bom, né? Porque o juiz ruim, ele derruba tudo. O picareta tem que ser bom. Principalmente para fazer o que teve coragem de fazer. Não sei se teria coragem de fazer aquilo se o estádio tivesse lotado. Isso aí. Não sei. Mas com o estádio vazio, ficou muito fácil tomar as decisões. Estava cheio. Os árbitros Estava aberto, estava com o público. O Corinthians, quando ele roubou, estava. Quando ele roubou, estava sim. Foi no estádio aberto. Foi. Teve coragem, ele fez tudo. Ele teve, isso que é mais é um ladrão corajoso. Mais competência. Porque uma coisa é covarde não. Ladrão sim, covarde não.